galera, tô aqui novamente, certo? Vamos agora dar início à nossa aula sobre meios de contraste radiológicos. Mas de antemão já quero agradecer ao professor Lucas, que ele cedeu o slide muito bem articulado, muito bem formulado, por sinal, certo? Que ele apresenta na disciplina de Química Aplicada, e ele aí com toda a empatia aí profissional, ele me cedeu esse slide para que eu possa, para que eu pudesse estar passando para vocês, que eu achei bem dinâmico, ok? Então eu quero deixar esse agradecimento ao grande professor Lucas e vamos dar seguimento à aula. Vamos lá. Vocês viram na última aula, deixa eu só conferir, tá gravando sim. Vocês viram na última aula que os meios de contraste são classificados como medicamentos, certo? Eles são fármacos sintéticos, classificados como medicamentos diagnósticos, ou seja, são substâncias sintetizadas em laboratório que são utilizadas em conjunto com algum outro método de exame a fim de um laudo diagnóstico preciso, ok? Existem as classificações de meio de contraste. Cada tipo de contraste funciona de uma forma no organismo. Cada tipo de contraste ele é utilizado com o tipo diagnóstico de exame específico. Ele tem sua administração própria, tem suas características moleculares próprias e também a sua eliminação se dá de forma singular para cada tipo de contraste. Também as classificações quanto à solubilidade, ou seja, a desassociação molecular, né, como é que ele consegue se dissolver, se dá de formas peculiares a cada meio ou tipo de contraste. Nós vamos estudar essa aula de forma bem breve, para que vocês consigam entender como é que funciona a dinâmica do contraste no corpo, o que é que ele faz, o que é que ele evidencia, quando utilizar e se há contraindicação ao uso desses meios de contraste. Nas aulas seguintes, vamos dividir o estudo específico de cada tipo de contraste. Nós temos 3 contrastes farmacológicos que são utilizados de forma positiva e sintética. E cada aula vocês vão aprender como é que funciona a dinâmica desse contraste, qual é o exame que é respaldado para utilizar este meio de contraste farmacológico, certo? Então vamos ao conceito. O que são contrastes? São substâncias administradas ao paciente com a finalidade de facilitar a distinção de estruturas anatômicas com densidades semelhantes em seu estado normal ou patológico. Vamos pensar em interação da radiação com a matéria. Radiação ionizante é o primeiro ponto. Depois vamos falar um pouquinho sobre os pulsos de radiofrequência gerados lá em ressonância magnética, que também se utilizam de meio de contraste. Por mais que seja um exame bem completo, bem complexo, que dá uma visibilidade de todas as estruturas anatômicas do corpo, ainda assim tem um pouco de precariedade na questão vascular e é necessário muitas vezes a administração do contraste também. E se falando de radiação ionizante, os fótons de raio-x são atenuados, são barrados por estruturas consideradas densas, certo? Ou seja, numa radiografia de tórax, por exemplo, eu tenho a visibilidade ideal de estruturas ósseas por ter característica de densidade maior do que uma visibilidade mais clara de vísceras ou do próprio mediastino. Então, toda e qualquer estrutura que tem uma densidade igual ou maior que o osso tende a ter uma captação, ou seja, tende a atenuar mais os feixes de radiação ionizante e aparecem de forma mais clara, mais opaca, mais radiopaca, mais branca na radiografia. Só que existe a deficiência em demonstrar em exames radiográficos ou tomográficos estruturas menos densas, como por exemplo vísceras, órgãos ocos ou estruturas vascularizadas, porque as mesmas elas não demonstram densidade ideal para poder atenuar esses feixes. Então, pensando nisso, foram feitas várias pesquisas e desenvolvidas essas substâncias, esses fármacos que fazem com que essas estruturas menos opacas tenham uma imitação de densidade semelhante ao osso e apareçam de forma mais clara quando radiografadas. Ou seja, eu costumo dizer que os meios de contraste são tintas fisiológicas que vão elucidar, certo? Vão dar maior visibilidade àquelas estruturas consideradas radiotransparentes. Ou seja, dependendo da administração do contraste,
se eu bebo um meio de contraste farmacológico, todo o meu trato gastrointestinal ele vai sendo pintado, cintilado, e ao ser radiografado vai apresentar a densidade igual ou maior que o osso. Então o médico ele consegue visualizar estruturas menos densas utilizando esse meio de contraste. Claro que nem tudo são flores. Existem as contraindicações ao meio de contraste, nem todas as pessoas estão aptas a ser administrado esse medicamento, certo? Porque tem também a questão de reação adversa, alergias, ou até mesmo dificuldade na eliminação e excreção do medicamento. Vocês viram lá no primeiro slide que todo medicamento ele deve ser eliminado, ele cumpre sua ação fisiológica, cumpre sua ação farmacológica, no organismo, e precisa ser eliminado. Se o paciente tem dificuldade de eliminar, ele vai reter aquele medicamento que não é ideal. Então existem as subclassificações de contraindicação ao uso desse medicamento, porque ele não deixa de ser um medicamento, por mais que seja um medicamento diagnóstico, ok? Então, como eu disse, são 3 áreas de aplicação, três contrastes diferentes que são utilizados em exames diferentes, em momentos diferentes, com objetivos diferentes. O iodo é o contraste mais difundido dentro da radiologia e o que mais é utilizado hoje na prática clínica, tanto em exames de radiografia quanto em exames de tomografia, certo? Tomografia computadorizada. Só que dos 3, ele é o que mais gera reação adversa. Muitas vezes, na anamnese que contém um estudo específico de iodo, os profissionais de enfermagem perguntam aos pacientes se eles têm alergia a frutos do mar ou até mesmo ao camarão. Por quê? Na composição do camarão eu tenho um percentual altíssimo de iodo. E se o paciente ele tem alergia ao camarão, automaticamente ele tem alergia ao iodo, por mais que ele não saiba. Mas ainda existem os casos dos pacientes assintomáticos que não têm nenhum tipo de alergia pré-existente ao iodo ou a frutos do mar, que no momento da administração, pela concentração de iodo presente no meio de contraste, ele desenvolve uma reação adversa. Por mais que não seja uma reação adversa grave, né, o paciente ele sente alguns desconfortos que pode ser de forma imediata ou tardia. Então, de todos os medicamentos à base de contraste, todos os medicamentos de contraste, para que haja administração desses medicamentos, faz necessário que um médico radiologista, um médico clínico, ele esteja presente dentro da sala, certo? De comando ou da sala de exames, além, é claro, de uma equipe treinada, né? Pronta a dar os primeiros socorros daquele paciente, caso ele venha desenvolver algum tipo de alergia, reação, além no momento da aplicação do meio de contraste. E dos 3, o iodo é o mais perigoso, é o que mais gera reação adversa. Geralmente, os sites, eles colocam, o paciente morre fazendo tomografia, o paciente morre fazendo ressonância e tal. Geralmente, o paciente não morre por conta do exame, o paciente morre por uma reação adversa ao meio de contraste aplicado, certo? Por isso que tem que ter um estudo pré-existente de nível de creatina, de ureia, de uma anamnese completa, exames para saber se o paciente vai conseguir eliminar o meio de contraste, dentre outras situações que, ao formos avançando na disciplina, vocês vão observando o quão importante. Lembrando também que é obrigação, dever, na verdade, dos profissionais de enfermagem administrarem o medicamento meio de contraste. Nós só fazemos a imagem, certo? Do momento adequado, seja imagem tardia, ou não sei, ou qualquer outra, você não vai administrar, você não vai funcionar, você não vai dar o copo para o paciente beber, não. Você só vai fazer a imagem. Quem é responsável por administrar os meios de contraste são os profissionais de enfermagem, certo? Vamos aí, para não ter desvio de função, cada qual executando o seu serviço. Até mesmo porque vocês não têm respaldo legal para poder dar um socorro ou prestar alguma informação acerca de um campo de aplicação de outra profissão. Então vamos nos atentar a isso, certo? Então são 3 os meios de contraste: o iodo, o sulfato de bário e o gadolínio. O iodo geralmente é utilizado em exames de raio-x, radiografia e tomografia computadorizada. O sulfato de bário geralmente ele é utilizado em exames de radiografias, é um pouco menos visto atualmente, né, com vários avanços tecnológicos e novas formas de aquisição tomográfica, é um pouco mais restrito o uso, mas ainda existe na literatura de forma bem abrangente sua aplicação. E o gadolínio, que é um meio de contraste considerado paramagnético, utilizado em ressonância magnética.
Daqui a pouco nós vamos ver um pouquinho mais sobre cada um deles. Então aqui, mais uma vez, os meios de contraste são substâncias administradas ao paciente com a finalidade de facilitar a distinção de estruturas anatômicas com densidades semelhantes em seu estado normal ou patológico, né? Aí lembre sempre da interação dos fótons de raio-x com a matéria para poder identificar melhor esse conceito. Vamos agora, rapidamente, fazer um estudo de algumas imagens que apresentam meio de contraste, certo? Só para vocês terem uma noção de como se diferencia de uma imagem que não utiliza de meio de contraste, certo? Lembrando que uma radiografia convencional, comumente realizada de forma convencional sem contraste, você só consegue visualizar de forma branca osso. As estruturas viscerais, as estruturas com menos densidade que osso, se apresentam de forma radiotransparente, ou seja, num cinza mais escuro ou até mesmo em preto se tiver presença de ar, como é o caso dos pulmões, quando você inspira e radiografa numa incidência de tórax, certo? Vamos lá, a primeira imagem aqui, na verdade, acho que temos 2 ou 3 imagens que tratam de uma radiografia de abdômen. No abdômen, geralmente, não visualizamos órgão nenhum. Visualizamos posteriormente aqui, ó, a coluna, aqui os últimos pares de costela, crista ilíaca e parte da pelve, certo? A não ser que o paciente tenha um cálculo renal, calcificado ou outra estrutura, um bezoar, você não consegue visualizar mais nada no abdômen. Muitas vezes aparecem algumas bolhas radiotransparentes, que são bolhas de gases presentes ali no abdômen, o que é normal, que são decorrentes de movimentos peristálticos ali. Só que aqui visualize que você tem a análise quase que completa do intestino grosso, certo? Algumas partes mais brancas, outras partes mais escuras. Então, para realizar esse procedimento aqui, foi administrado um meio de contraste. Porque este meio de contraste ele vai gerar essa falsa densidade nesse órgão mais poroso, menos denso, certo? Para que dali você consiga visualizar aquela estrutura, que o médico consiga, por exemplo, identificar uma torção de cólon, um megacólon, posso também visualizar uma obstrução intestinal, entre outras situações patológicas que podem ser laudadas a partir da imagem com meio de contraste aqui na região do abdômen, certo? Vamos falar um pouco mais à frente da aplicação do sulfato de bário, mas só para vocês terem noção, aqui foi aplicado o sulfato de bário e a região mais escura na imagem aqui ó, tem presença de ar, certo? O ar também é considerado um meio de contraste, daqui a pouco nós vamos ver, mas tem a diferença de meio de contraste positivo e negativo, natural e artificial. Mas aqui ó, provavelmente foi administrada uma técnica de duplo contraste, ou seja, o ar seguido do contraste farmacológico. Depois também vocês vão entender o termo duplo contraste e quando ele é utilizado. Mais uma vez aqui uma radiografia aqui de abdômen, certo? Com o abdômen aqui um pouco mais estendido aqui, ó. Com o cólon ascendente um pouco mais estendido, cólon transverso, descendente, sigmoide, não dá pra ver aqui a região retal. Mas aqui também com o contraste. Tudo que está mais branco, veja que está até mais branco do que o próprio osso, tem o sulfato de bário que está dando essas características de falsa densidade no órgão. E as estruturas mais escuras tá com contraste também, só que contraste negativo, o ar. Aqui eu tenho até uma informação de 20 minutos aqui, provavelmente uma imagem tardia, mas também é uma radiografia de abdômen, mas tem exame contrastado de todas as partes do corpo, né? Mão, pé, sistema urinário, sistema digestório, glândulas salivares, glândulas do olho e tal, mas vamos focar aqui nessas imagens primeiro. Aqui eu tenho aqui imagens de estômago e intestino delgado. Você veja que as vísceras são um pouco mais delgadas, mais finas, né? Também podendo ser visualizado com a aplicação de meio de contraste, certo? Aqui uma imagem mais vascularizada, lembrando que artérias, veias e capilares têm densidade inferior ao osso, então para que eu consiga visualizá-las, eu preciso da aplicação da intervenção do meio de contraste para que gerar essa falsa densidade na estrutura vascular. Aqui uma imagem pré-contraste, uma imagem pós-contraste. Aqui eu não consigo visualizar nada de vascularização. Já nessa imagem aqui eu consigo visualizar
a vascularização, provavelmente com o exame de escopia, né? Você vê que os ossos estão bem pouco delimitados, vamos falar disso em equipamentos acessórios. E aqui a imagem cardíaca, com as principais artérias que vão irrigar aqui de forma externa o miocárdio, o coração, ó, bem interessante também, certo? Aqui tem uma radiografia que está um pouco sem detalhe, mas uma radiografia veterinária, né, provavelmente aqui de um cachorro, não sei, sou péssima veterinária, mas a densidade dos tecidos biológicos dos animais são semelhantes ao tecido biológico humano. Então, da mesma forma, pode haver a aplicação do meio de contraste diagnóstico também em radiologia veterinária, certo? Então, vamos lá. Basicamente, o que eu já falei para vocês até esse momento, vocês vão ter aqui, ó, o conceito geral, certo? As partes mais opacas, como ossos, aparecem de forma clara, ou seja, branca, enquanto rins, estômago, vasos sanguíneos e outros tecidos são de difícil visualização. Isso ocorre porque as áreas do corpo preenchidas por fluidos possuem densidade semelhante em toda a estrutura anatômica, ou seja, aparece mais escuro porque não tem uma densidade elevada. E as imagens radiográficas são formadas de acordo com a densidade. Os ossos são mais densos e, portanto, absorvem mais radiação e aparecem em tons mais claros. Já órgãos com partes moles absorvem menos radiação, aparecendo escuros em registros de exames não contrastados. Então, os meios de contraste eles vêm para otimizar a visualização dessas estruturas pobres de densidade e abrindo aí uma gama de informações e opções a serem realizadas para que os médicos radiologistas e médicos clínicos e tal consigam laudar, né, e aplicar de forma mais coesa todos esses exames dentro da radiologia médica. Vamos lá. Tipos de contraste: radioopacos e radiotransparentes. Nem todo contraste vai brilhar como osso. Existem os contrastes que eles são classificados como radiotransparentes porque eles dão a informação reversa. Fala meio de contraste elucidar. Pensa se elucidar, deixa branco, deixa claro, deixa a imagem um pouco mais opaca. Mas também tem os contrastes com características radiotransparentes que fazem o inverso. No lugar de aparecer mais claro, a imagem que recebe aquele contraste radiotransparente fica mais escura. Vamos entender um pouco mais a seguir. Aqui, ó, contrastes radioopacos, que são os contrastes farmacológicos. Olha eles aqui, ó, gadolínio, sulfato de bário e iodo. São agentes de contraste radioopacos ou também positivos que aumentam a capacidade de absorção da radiação ionizante ou até mesmo da interação com o campo magnético, como é o caso do gadolínio, certo? Então, os contrastes radioopacos apresentam aquela estrutura que recebe o contraste mais clara, mais branca, certo? Forjando aí uma maior densidade para aquela estrutura vascularizada ou mesmo para aquele órgão que não tem uma densidade tão alta assim. Já os contrastes radiotransparentes são também chamados de negativos ou naturais, né? Diminuem a capacidade de absorção de radiação e tendem a enegrecer o filme. Dois tipos de contraste são considerados naturais ou negativos: o ar e a água. Lembra que eu falei para vocês naquela imagem de abdômen que tem uma parte do cólon, do intestino grosso mais escura e outra parte mais clara? Eu falei que provavelmente foi utilizada uma técnica de duplo contraste ali, porque além da presença do contraste positivo, que é o contraste de sulfato de bário, eu tenho a presença do contraste negativo, que é o ar, né? Que o ar, ao interagir com a radiação ionizante, ele não atenua feixe nenhum e apresenta a radiotransparência naquelas regiões. Então, eu tenho os contrastes positivos e tenho os contrastes negativos. Os contrastes positivos, geralmente, são os contrastes farmacológicos, que são os contrastes administrados e que vão deixar aquela estrutura, aquele órgão-alvo com a densidade semelhante ou superior a osso, deixando a estrutura mais clara na radiografia no exame final. Já os contrastes radiotransparentes ou negativos, classificados como naturais,
eles tendem a diminuir essa densidade e atividade de atenuação de feixe, deixando a estrutura mais escura. Geralmente, esses contrastes radiotransparentes já temos no corpo, né? Porque o nosso corpo é formado por 65% a 70% de líquidos, além também de ar presente na região visceral, decorrente de movimentos peristálticos ou até mesmo no nosso aparelho respiratório. Mas também pode ser feita a administração externa dos dois atributos de contrastes radiotransparentes ou negativos citados aqui, certo? Você pode colocar, por exemplo, de forma retal, a aplicação com seringa do ar, né, para a obtenção de exames de cólon, que nós vamos estar estudando um pouquinho mais para frente. Espero que não esteja falando rápido, mas está dando para entender. Caso tenha alguma dúvida, vão anotando aí que nós vamos elucidar mais tarde. No slide 1 também falamos sobre via de administração de medicamento. Cada medicamento tem uma via de administração diferente. Geralmente ele vai estar relacionado à ação daquele fármaco, daquele medicamento, daquela droga que vai estar agindo no organismo. Os meios de contraste podem ser administrados de algumas formas, também levando em consideração a região anatômica que vai estar sendo analisada através de exames radiográficos, para que você consiga otimizar a sua prática clínica, certo? As vias de administração são os locais de entrada das substâncias que são introduzidas no paciente. A mais utilizada, principalmente na questão do iodo, do gadolínio, é a via intravenosa, certo? Por quê? Para iodo e gadolínio, que são atualmente as mais abrangentes formas de administração de contraste, e os exames utilizados são gadolínio, ressonância e tomografia com iodo, é a forma mais rápida e prática de você atingir esse órgão, né? Então, entrando um pouco em desuso, mas que existe também as classificações de administração, temos oral, via retal ou vaginal, certo? Até mesmo no exame para o meio de contraste de sulfato de bário, existe a administração pela bolsa de colostomia. Nós vamos ver isso no estudo específico do bário. Mas as principais vias estão aqui selecionadas, né, evidenciadas em vermelho. Também tem a via tópica, tá vendo duas vezes aqui, que tem meio de contraste administrado por colírio, é muito pouco utilizado, mas também temos referências em literaturas. Mas as principais são intravenosa, oral ou retal e vaginal, através de gelos, certo? Vamos agora falar um pouco sobre o contraste iodado, certo? O contraste iodado ele pode ser administrado por via oral ou intravenosa. Também pode ser utilizado através de gel, né, para elucidar as cavidades da vagina, do ânus, dependendo do protocolo de aquisição. Pode ser utilizado para realçar diversos órgãos do aparelho digestivo, urinário, vasos sanguíneos em qualquer parte do corpo e útero. O contraste iodado se apresenta em compostos iônicos e não iônicos. Os compostos iônicos têm alta concentração de contraste, podendo levar a reações adversas. Já os não iônicos têm concentração menor de iodo, né? E raramente causam algum tipo de reação adversa, que são amplamente utilizados, mas mesmo assim existem contraindicações no caso de reações adversas. O meio de contraste iodado ele é classificado como um contraste hidrossolúvel, ou seja, ele é facilmente dissolvido em líquidos, em água. Então, eu não tenho problema algum em administrar esse meio de contraste de forma endovenosa, porque o sangue é líquido, é água. Não é água não, pelo amor de Deus, é líquido. Então, ele vai facilmente se dissolver e ser conduzido através da corrente sanguínea, certo? Também pode ser administrado por via oral. Por ele ter essa característica hidrossolúvel, ele vai ser eliminado através de líquidos também. Ele entra líquido e sai líquido. Então, ele pode ser eliminado pela urina, certo? E em menores quantidades, por suor, leite materno, glândulas, dentre outras situações, ok? Lembrando também que ele é o meio de contraste que mais gera reação adversa e é o meio de contraste mais utilizado dentro da prática clínica.
pode ser utilizado nos exames de radiografia e tomografia computadorizada, ok? Agora, nós vamos falar um pouco sobre o sulfato de bário. O sulfato de bário, ele é um contraste considerado lipossolúvel. É até bom que vocês copiem essas informações. Por que ele é considerado lipossolúvel? Porque ele é facilmente dissolvido em gordura, certo? Tendo a maior dificuldade em ocorrer dissolução em líquidos. Opa, ele não se dissolve em líquido, então não se dissolve no sangue. E como é que esse contraste ele é eliminado? O contraste de sulfato de bário ele só pode ser administrado através da boca, certo? Via oral. Por quê? Esse medicamento ele vai estar agregado em todo o aparelho digestório e vai ser eliminado através das fezes. É a sua única forma de excreção por sua característica só de conseguir só ser dissolvido em gorduras, em lipídios, né? Que lipossolúvel, solúvel em lipídios. Lipídio é gordura. Então, de forma alguma pode ocorrer a administração do sulfato de bário de forma endovenosa. Porque o que ocorre quando você tem gordura na corrente sanguínea? Vai bloqueando tudo, dificultando passagem de sangue e aí o paciente ele pode vir a óbito. Então, a única forma de administração é por via oral. Também pode ser utilizado por via retal para exames de colo, que nós vamos ver a seguir, certo? Por ele ter essa característica de lipossolubilidade, quase que não sai, ele é utilizado única e exclusivamente para exames do trato digestório, ou seja, esôfago, estômago, intestinos, reto. Se eu quiser visualizar vasos, veias e outras estruturas que tenham presença de líquido e para que consiga acessá-las eu precise de uma administração endovenosa, o sulfato de bário é descartado, certo? Tudo aquilo, lembre, o que passa pela boca e cai no aparelho digestório, todos os órgãos que estão conectados com o aparelho digestivo ou digestório podem ser evidenciados com esse meio de contraste. Se eles não estão no aparelho digestório, é contraindicado a aplicação do sulfato de bário. Também, se o paciente tiver problemas de excreção ou dificuldade de excreção através de bolo fecal, ele também é contraindicado a administração do sulfato de bário. Além também, se ele tiver perfuração de vísceras, esse contraste ele pode extravasar para o peritônio, que é a área livre do abdômen, e causar prejuízos futuros, porque não vai conseguir ser dissolvido, que não tem gordura livre ali. Então, existem umas observações que devem ser categoricamente seguidas, quase que não sai, para a administração desse contraste, porque ele é um contraste um pouco tanto perigoso. Não quanto na questão de gerar reação adversa, que para gerar reação adversa ele é um pouco menos agressivo que o iodo, mas pela questão de eliminação. Além, é claro, de que quando ele vai sendo eliminado, ele torna as fezes do paciente mais ressecadas e esbranquiçadas, né? Literalmente fica tudo branco, porque ele consegue alterar a fisiologia da eliminação e excreção do bolo fecal. Então é um contraste bem específico para apenas o tubo digestório. Só voltando um pouquinho para o iodo, que eu esqueci de falar, como a administração pode ser de qualquer forma e a eliminação se dá principalmente pela urina, se o paciente estiver com problemas renais ou prejuízo do aparelho excretor urinário, ele também entra como contraindicação, além, claro, das alergias ao uso do meio de contraste iodado, por ser um meio de contraste hidrossolúvel, solúvel em água. Já o sulfato de bário, que é lipossolúvel, solúvel em gordura, é indicado para o trato digestório. Não costuma provocar reações adversas e pode ser administrado por via oral ou retal, inclusive junto a outro meio de contraste como o ar. Lembra da radiografia que eu falei da técnica de duplo contraste? Utiliza tanto o sulfato de bário quanto o ar para evidenciar a estrutura com tonalidades diferentes, certo? E o gadolínio, certo? Que é o nosso último, assim, os exames de sulfato de bário são radiografias. Já anota aí. Mas nós vamos ter os estudos específicos de cada aula, estudo específico do iodo, estudo específico do sulfato de bário e do gadolínio mais pra frente. Já o gadolínio, certo, é considerado um contraste paramagnético. Geralmente não causa muita reação adversa. Muito raro o paciente ter reação adversa. Mas tem aqueles, né? 1 em 1 milhão, que tem reação adversa ao contraste gadolínio.
O gadolínio, ele é o meio de contraste do exame de ressonância magnética, certo? Essa já é sabido, né? Acho que a maior parte de vocês sabe que a ressonância magnética, ela não utiliza de radiação ionizante. É uma outra forma de obtenção de imagem, certo? Onde tem um magneto lá que vai alinhar e processar os prótons de hidrogênio para poder emitir o sinal de RM e fazer a imagem, certo? Então, para que esse contraste seja útil na ressonância magnética, ele tem que ter características similares à formação de imagem de ressonância magnética. Porque a formação de imagem em radiografias e tomografias é o quê? Ampolas de raio-x, fótons de radiação, interage com o tecido e aí consegue sensibilizar a placa radiográfica ou template, imagem plate, perdão, ou detector, certo? Já na ressonância magnética não, eu tenho que ter um contraste que tenha características similares à obtenção de imagem em RM para que ele seja útil na elucidação de vascularização daqueles tecidos. O exame de ressonância magnética, ele é um exame que ele tem uma alta visualização e distinção de tecidos ósseos, musculares, ligamentos. Mesmo assim, existem as angiografias, que são exames contrastados que precisam desse meio de contraste para poder elucidar a vascularização, né? Vasos e artérias. Mesmo utilizando do meio de contraste, como a tecnologia ela vem avançando cada vez mais no desenvolvimento de protocolos e sequências, existem em ressonância magnética angiografias que não utilizam do meio de contraste. Já consegue eliminar a utilização desse medicamento, desse fármaco a ser administrado de forma endovenosa, utilizando essas sequências mais avançadas. Porém, entretanto, não é todo equipamento que oferece esse tipo de protocolo. Então, mesmo assim, ainda é muito aplicado e estudado em larga escala o meio de contraste gadolínio, certo? Que tem as principais características de ser considerado como um meio de contraste paramagnético. Simula a ação de um ímã, certo? E consegue interagir com o campo magnético, que é o B0, para dali dar maiores informações e detalhamentos daquele vaso que está sendo estudado, daquele conjunto de vasos ou estrutura, certo? Então vamos aqui ao slide. O gadolínio é uma substância utilizada em exames contrastados de ressonância magnética e é um elemento que não costuma provocar reações, além de ser útil na identificação de males, como tumores, infecções e outras informações, porque geralmente as patologias diagnosticadas em ressonância magnética puxam o meio de contraste para a região que geralmente tem um edema, tem um inchaço, tem um acúmulo de líquido. E o contraste tende a ficar restrito mais naquela área, dando ali uma evidência de possível dano no tecido, certo? Então, galera, chegamos ao final, certo? Dessa aula aqui, introdutória aos meios de contraste, só para vocês terem noção de como funciona a interação do tecido biológico com o contraste, né? Lembrando que são 3 tipos de contraste que foram estudados e classificados como utilizados até hoje: iodo, sulfato de bário e o gadolínio. Nós vamos estudar mais à frente o protocolo de aquisição de imagens específicas, que são os exames contrastados, né? Para cada tipo de meio de contraste, você tem várias sequências e protocolos a serem aplicados. E aí, em cada encontro posterior a esse, nós vamos estudar um contraste específico e os exames que são obtidos a partir dele. Lembrando também que eu não posso chegar e fazer uma imagem contrastada de cara. Eu preciso ter alguns fatores que são levados em consideração anteriormente, como o posicionamento correto do paciente e uma imagem de visualização e localização daquilo que vai ser analisado, que é chamado de imagem piloto, para que eu consiga dali seguir a aplicação do contraste. Lembrando também que os serviços que trabalham com meios de contraste devem contar, na verdade, com equipe multidisciplinar em saúde. Seria uma equipe composta por profissionais de enfermagem, profissionais de radiologia e profissionais médicos. Os médicos estão ali para dar suporte, prescrever o meio de contraste, acompanhar a dinâmica do exame e, se possível, socorrer o paciente, porque às vezes pode ter algum tipo de reação adversa. O profissional de radiologia está ali para a obtenção das imagens radiográficas e auxiliar no profissional de enfermagem na posição do paciente a ser realizadas radiografias, tomografia ou ressonância magnética. E o profissional de enfermagem, ele é responsável pela administração do meio de contraste, certo? Além de pegar o acesso, assessorar o paciente e realizar as anamneses, que são importantes informações acerca do paciente que vão
anteceder a realização do exame. Na anamnese vão ter informações como históricos de aplicação de meio de contraste, já fez o exame anteriormente, se tem algum tipo de alergia a meio de contraste, tem histórico na família, dentre outras situações. Além, é claro, de dar informações especiais ou informações adicionais para que seja anexado ao laudo que o médico posteriormente vai traçar, não apenas olhando para a imagem, mas também olhando para o histórico do paciente, certo? Obrigada por assistir até aqui e vamos estudar um pouco mais.